Sou Lilian, tenho 32 anos e administro uma empresa de desenvolvimento de aplicativos. Ainda é uma empresa pequena, mas eu amo meu trabalho e todo dia é uma alegria. Meu marido Billy tem 37 anos, 5 anos mais velho do que eu, e trabalha em um banco. Ambos somos apaixonados pelo nosso trabalho e podemos falar sobre isso por horas, muitas vezes até de madrugada. Billy é muito compreensivo com o meu trabalho e dividimos as tarefas domésticas. Amamos tanto nosso trabalho que, mesmo depois de 4 anos de casamento, não temos filhos, mas ambos gostamos de crianças e esperamos tê-las um dia. Minha família administra uma fábrica de peças de automóveis fundada pelo meu pai, agora comandada pelo meu irmão. Graças a eles, tenho a liberdade de perseguir meu sonho de começar minha própria empresa de aplicativos. Apesar de nossas indústrias serem diferentes, consulto frequentemente meu irmão e meu pai, que também são empresários, e eles sempre me apoiam, sendo um pilar enorme na minha vida. A família do Billy administra uma pequena fábrica. Sendo filho único, esperava-se que o Billy assumisse, mas ele se recusou e escolheu a área bancária. Havia boas razões para essa decisão. Em primeiro lugar, a fábrica não ia bem e o sogro Adolfo estava considerando fechá-la em sua geração. Honestamente, administrar uma pequena fábrica é difícil nos dias de hoje. Na infância, o Billy costumava ouvir Adolfo conversar com funcionários do banco pelo telefone. Uma vez, conheceu um banqueiro muito gentil e legal durante uma visita à fábrica e começou a acompanhar Adolfo ao banco para reuniões só para encontrá-lo. Eventualmente, o Billy aspirou ser um banqueiro, estudou muito e agora trabalha em um grande banco. Ele se esforçou muito por esse sonho e finalmente entrou para um grande banco, onde está agora. Nosso casamento parece bem na superfície, mas na verdade não está indo bem. A Francisca não pensa muito bem do meu trabalho, já que posso trabalhar remotamente. Há dias em que trabalho em casa e ela vê isso como um trabalho fútil e não entende nada. Entendo que para uma geração mais velha, como nossos pais, meu trabalho é difícil de entender. Não é um trabalho fisicamente exigente, mas ainda é trabalho e pode ser exaustivo. Sempre ajusto meu horário de trabalho de acordo com os planos dos sogros para nunca incomodá-los. Não insisto para que entendam, mas é frustrante quando pensam que o trabalho remoto é fácil só porque eu tenho um horário flexível e há outras coisas que a Francisca desaprova sobre nós. Construímos nossa casa quando nos casamos, localizada mais ou menos no meio das casas dos nossos pais. Apesar de tomarmos rotas diferentes, leva menos de 30 minutos para chegar a qualquer uma das casas. Como um casal com 2 fontes de renda, gerenciamos nossos gastos e economias separadamente. Valorizamos nossa independência e privacidade, mesmo estando juntos. Contribuímos com uma quantia fixa para as despesas mensais, guardamos o restante para casa e administramos nosso próprio dinheiro. Francisca também desaprova esse estilo de vida. Ela acha errado um casal falar sobre privacidade. Segundo ela, é estranho membros da família terem segredos, e ela não os considera uma verdadeira família. Acho que, porque a Francisca não gosta de mim, ela encontra falhas em tudo que eu faço. Ela adora seu filho Billy, então eu sou apenas um incômodo para ela. Sempre que nos encontramos, ela faz comentários maldosos sobre nós ainda não termos filhos. É algo sensível para mim e eu preferiria não ser lembrada disso. Ter filhos é um assunto delicado e normalmente é educado evitar tocá-lo, mas a Francisca traz o assunto à tona toda vez, então comecei a evitá-la para não preocupar o Billy. Tenho ficado até tarde no trabalho de propósito para evitar encontrá-la. A Francisca fez muitas outras coisas surpreendentes, mas houve um incidente que não pude perdoar. Aconteceu no dia do casamento da minha melhor amiga. Após o casamento, minha amiga estava se mudando para o exterior e não poderíamos nos encontrar tão frequentemente já que ambos trabalhamos. Eu estava realmente ansiosa para celebrar o grande dia dela. No entanto, uma semana antes do casamento, o Adolfo veio até mim com um pedido. Ele tinha uma importante recepção de negócios e queria que eu estivesse lá. Naturalmente, recusei. A única coisa mais importante do que o casamento da minha amiga seria um dos pais à beira da morte. Naquela noite, algo inesperado aconteceu quando cheguei em casa do trabalho. Os sogros estavam na nossa casa e assim que me viram, a Francisca me confrontou com raiva. Lilian, o que você está pensando? Recusar o pedido do Adolfo é ultrajante.
Você é a esposa do meu filho, é natural priorizar as obrigações familiares. Sua recusa é inaceitável, você precisa repensar suas prioridades, ela gritou comigo. O Billy estava lá também, mas não disse nada. Depois de perguntar, descobri que a recepção era crucial para o futuro da empresa. Mas para mim, o casamento da minha melhor amiga era tão importante. Eu disse para Francisca que entendia o que ambos estavam dizendo, mas o casamento da minha melhor amiga era um evento importante para mim e eu não queria perder. Além disso, eu nem sou funcionária da empresa de Adolfo. Mesmo assim, Billy até interveio. Você não pode abrir uma exceção desta vez? É realmente sobre a sobrevivência da empresa, eu também vou e é um esforço da família. Podemos compensar por perder o casamento, é uma crise familiar, você não pode nos ajudar? Fiquei chocada, nunca pensei que o Billy diria tal coisa. Ele sabia o quanto eu estava ansiosa pelo casamento. Então o Adolfo falou. Entendi seu ponto, Lilian, mas desta vez realmente precisamos da sua ajuda. A atmosfera tornou difícil para mim recusar, não era apenas uma recepção qualquer. No final, concordei relutantemente em abrir mão do casamento da minha melhor amiga. Contei a verdade para ela e expliquei por que não poderia comparecer, já que anteriormente havia conversado com ela sobre a situação da minha família. Ela entendeu minha situação, na verdade, estava mais preocupada comigo. Sou sortuda por ter uma amiga tão gentil. Me senti culpada por perder o grande dia dela, mas uma vez que a decisão foi tomada, tive que focar em fazer a recepção ser um sucesso. No dia do evento, Billy e eu chegamos cedo ao local e tentamos entrar em contato com a Francisca. No entanto, por algum motivo, ela não atendeu o telefone. Enquanto eu me preocupava com o que fazer, os sogros finalmente chegaram ao local apenas 10 minutos antes do início. Para minha surpresa, eles estavam em um estado desgrenhado, com cabelos bagunçados e os ternos e camisas todos amassados. Fiquei chocada e perguntei para Francisca o que tinha acontecido. O que é isso na sua camisa? Hoje é uma recepção importante, não é? Ela respondeu de forma desconfortável, apenas dormi demais, Lilian, certifique-se de não ser rude. Eu estava perto de responder que não queria ouvir isso dela, mas de alguma forma consegui me conter. Realmente quero dar crédito a mim mesma por manter a compostura durante a recepção. Francisca, sem saber como conversar adequadamente, fez uma série de comentários rudes aos nossos convidados. Parecia que ela os fazia como piadas, mas os sorrisos estranhos deixavam claro que não foram bem recebidos. Como era esperado, não conseguimos fechar o contrato e a recepção terminou sem sucesso. Pensei comigo mesma que era de se esperar. Se soubesse que seria assim, teria preferido ir ao casamento da minha melhor amiga. Fiquei furiosa por ser arrastada para uma recepção tão desastrosa, arruinando meus planos e causando problemas com os sogros. Para minha decepção, eles não reconheceram nenhum erro. Segundo eles, depois de uma recepção tão extravagante sem nenhum contrato, é quase como lidar com golpistas. Ainda bem que não fizemos negócio com pessoas tão estranhas. Fiquei sem palavras. Como eles podem ser tão desatentos? Após esse incidente, fiquei ainda mais desconfortável com meus sogros e comecei a evitá-los. Infelizmente, há algo que não consigo evitar. A família do Billy tem a tradição de fazer uma viagem em família todo ano, desde a infância dele, e isso continuou mesmo depois que nos casamos. Desde o nosso casamento, esperam que eu participe dessas viagens, mas sempre fico encarregada das tarefas domésticas, de dirigir, organizar hotéis, reservar e pesquisar pontos turísticos. Todas essas tarefas tediosas são minha responsabilidade. Se eu ousar expressar minha opinião, sou imediatamente calada com não ultrapasse os limites. Mesmo quando visitamos pontos turísticos, muitas vezes sou deixada de lado, nunca tendo a chance de visitar os lugares que gosto. Sinceramente, temo essas viagens anuais em família e sempre espero adoecer no dia. Agora, chegou a temporada da viagem deste ano, apesar das alegações de aperto financeiro dos meus sogros, eles insistem em uma viagem extravagante, como de costume. Fui encarregada de encontrar o hotel. Planejei meticulosamente para manter a Francisca, que sempre reclama, de bom humor.
Como sou a única que não bebe, acabo sendo a motorista por padrão, mas não me importo, já que isso me poupa das conversas deles. No entanto, ocorreu uma crise logo antes da viagem. Recebi a notícia de que minha mãe desmaiou e estava em estado crítico. Em uma situação dessas, fazer uma viagem, mesmo curta, estava fora de questão. Perdi o controle, pensando que precisava ver minha mãe o mais rápido possível. Era a véspera da viagem, então decidi cancelar e comecei a me preparar para ir ao hospital. Billy se ofereceu para ir ao hospital comigo, mas recusei. Senti como se ele estivesse insinuando que minha mãe não sobreviveria, o que eu não queria ouvir. Quando Billy e eu fomos contar para Francisca que não poderíamos ir na viagem, ela explodiu de raiva. Você está dizendo que não pode ir na viagem que eu planejei? Se não vier, você não é mais família. Como esposa do meu filho, é senso comum priorizar a viagem em família, não é Billy? Francisca disse isso buscando concordância dele. Ela interrompeu Billy, que parecia querer dizer algo, como se não fosse aceitar opiniões contrárias naquela situação. Eu estava tão perplexa que não conseguia encontrar palavras para falar. Nada poderia ser mais importante do que estar com a minha mãe em condição crítica. Justo quando estava prestes a responder, meu irmão ligou. Parece que a condição da mãe é séria, mas um pouco estável. Eu expressei meu desejo de ir vê-la, mas ele disse que visitar não é possível agora por causa de um surto de doença contagiosa. Ele mencionou que, se ela se recuperar, poderíamos organizar uma visita mais tarde, então não havia motivo para ir imediatamente. Ao ouvir isso, hesitei sobre o que fazer. Percebendo minha indecisão, meu irmão perguntou o que estava errado. Expliquei honestamente a situação sobre a viagem e meu dilema atual. Meu irmão, um pouco irritado, fez uma boa sugestão. Não tinha pensado nisso no meu desespero, mas o destino da viagem era perto da casa dos meus pais. Ele me assegurou que eu poderia chegar rapidamente à casa da minha família do hotel, se necessário, e não deveria haver nenhum problema. De fato, é verdade. Se não puder visitar o hospital, ficar em casa ou no hotel não faz muita diferença. Aceitando a sugestão do meu irmão, eu disse para Francisca: tudo bem, vou na viagem. Francisca respondeu: meu Deus, se tivesse dito isso desde o início, não teria ficado irritada. Billy pareceu surpreso, mas concordamos em ir com a condição de que eu pudesse sair para o hospital se necessário. Minha sogra comentou que seria um problema se nosso motorista desaparecesse de repente. Oh, bom, agora você faz parte dessa família, então nossas necessidades vêm primeiro. Lembre-se do seu papel como esposa do meu filho. Este é um evento importante, a viagem em família deve ser sua maior prioridade, disse ela com uma atitude triunfante e uma excitação óbvia, o que realmente me irritou. Mas, para evitar mais problemas, decidi suportar. No dia da viagem, eu estava tão preocupada com a minha mãe que não conseguia largar o celular. No entanto, Francisca estava bebendo cerveja desde a manhã no banco de trás do meu carro, que eu estava dirigindo, transformando-se em uma cena de festa. Fiquei surpresa ao ver o Billy se juntando à bebedeira. No entanto, esta era uma viagem para a qual todos haviam reorganizado suas agendas. Disse a mim mesma que seria bom se todos pudessem aproveitar a viagem, já que todos haviam feito um esforço para vir. Durante a viagem, os caprichos da Francisca eram incessantes. Demandas para parar imediatamente para ir ao banheiro ou para ir ao supermercado buscar mais álcool. Eu me sentia como uma serva, mas estava preparada para suportar tais coisas. Foi quando meu celular tocou. Era uma ligação do meu irmão, felizmente me informando que minha mãe tinha sobrevivido, sua condição tinha se estabilizado e ela tinha recuperado a consciência. O diagnóstico era hemorragia subaracnoide. No entanto, eu não conseguia ficar completamente tranquila ainda, havia preocupações sobre possíveis sequelas. Era reconfortante ter meu irmão me mantendo atualizada, já que eu estava ansiosa. Quando compartilhei a notícia da recuperação da mãe com meus sogros, a Francisca comentou: se ela está melhor, não há necessidade de nos incomodar com essas notícias. Você está fazendo um drama por nada. E então Adolfo acrescentou: exato, não precisa estragar nossa viagem com notícias tão sombrias.
Estamos aqui para nos divertir. Fiquei horrorizada por Adolfo compartilhar a visão da Francisca e não queria pensar nessa gente como minha família. Durante a viagem, eles causaram tumulto no hotel, bebendo e festejando, o que foi verdadeiramente constrangedor. Este incidente aumentou minha desconfiança em relação aos meus sogros. Felizmente, a condição da minha mãe permaneceu estável e não foi necessário correr para o hospital, permitindo-nos concluir a viagem e voltar para casa. Eu estava aliviada. Enquanto eu organizava a roupa suja, Francisca veio até nossa casa. Fiquei pensando no que poderia ser desta vez. Ela disse: "Você tem uma secadora na sua casa, não é?" "Nós não temos uma, então me deixe usar a sua", e apareceu com pilhas de roupa suja. Eu estava exasperada e respondi: "Há uma lavanderia com secadoras. Tenho minha própria lavanderia e estou usando neste momento, então não é possível." A que ela retrucou, sempre tão mesquinha: "Quando terminar, está tudo bem. Eu venho buscar amanhã. Deixe tudo pronto até lá", e tentou deixar a roupa suja no nosso banheiro. Billy interferiu: "Vá a uma lavanderia, Lilian está cansada e tem que trabalhar amanhã." Francisca ficou brava, sentindo que seu filho estava me defendendo. Ela saiu às pressas, insultando e batendo a porta, deixando a roupa para trás. Olhando para trás, se as coisas tivessem sido diferentes naquele dia, talvez o curso dos eventos tivesse mudado. Mais tarde, Francisca retornou e disse: "Durante a viagem, percebi algo, Lilian. Você não tem consciência de estar casada com o Billy. Podemos enfrentar situações semelhantes no futuro. Como não conseguimos discutir isso, decidi que devemos tomar uma decisão." Ela colocou um contrato familiar e papéis de divórcio na mesa. Fiquei sem palavras. O que é um contrato familiar? Era ridículo e confirmava minha crença de que ela não consegue ter uma conversa normal. A salvação foi a reação de Billy. Ele disse: "Tenho algo a dizer. Se continuar impondo suas opiniões preconceituosas sobre nós, vou cortar os laços. Não aguento mais. Ela não é sua serviçal ou arrumadeira. Você é quem está enganada sobre sua posição." Francisca ficou chocada. Até agora, Billy mal havia discordado de alguma coisa. Não era porque concordava com as ideias da Francisca, mas sim porque preferia evitar problemas. Após as palavras de Billy, o foco de Francisca virou-se para mim. "Você mudou o Billy desde que se casaram. Ele costumava ser tão doce. É loucura ele falar comigo assim. Você deve tê-lo lavado o cérebro. Faça ele voltar a ser o antigo Billy", acusou, me confrontando. Então, Billy falou por mim. "Quem está fazendo lavagem cerebral é você, sempre surtando sem ouvir a opinião de ninguém. Francamente, você é uma mãe tóxica, nunca me deixou fazer o que eu queria depois de casado. Chega, já é demais. Não vou me divorciar, e se você tem um problema, deve ficar fora da nossa vida." Ao ouvir isso, Francisca virou-se para Adolfo, que estava com ela, e começou a chorar. Adolfo respondeu: "Se é isso que o Billy pensa, então tudo bem. Vamos cortar os laços, façam o que quiserem", e saiu furioso. Eu fiquei surpresa, mas feliz por Billy ter nos defendido assim. Sentindo-me frustrada, contei isso ao meu irmão, que ficou furioso dizendo que não poderia ficar calado se estivessem agindo dessa maneira. Ele decidiu agir. Isso resultou em uma tragédia na família dos meus sogros. A empresa do meu irmão era cliente da empresa dos meus sogros. Mantivemos o nome da empresa da minha família em segredo para evitar criar um desequilíbrio de poder. Os sogros não tinham ideia de que estavam lidando com a empresa da minha família, mas com as coisas como estavam, não podíamos continuar assim. Embora eu tivesse sido paciente, evitando misturar negócios com questões pessoais, havia chegado ao limite. Meu irmão estava tendo problemas com eles, não cumprindo prazos. Não se pode valorizar quem não valoriza você. Discuti isso com Billy antes de falar com os sogros, e ele concordou. Billy também disse que já havia chegado ao seu limite. Meu irmão encerrou o contrato com a empresa dos meus sogros.
Foi uma decisão de negócios, eles haviam sido uma empresa problemática, não pagando no prazo e não cumprindo os prazos. Mas tínhamos tolerado porque era a empresa da família do Billy. Não havia mais necessidade disso. Mais tarde, quando meus sogros descobriram isso, vieram até nós em lágrimas. Agora estão constantemente pedindo desculpas. Imploraram para meu irmão reconsiderar o contrato, mas é claro que isso era impossível. Era responsabilidade deles não cumprir os prazos. Billy explicou tudo aos pais, mas eles se recusaram a aceitar e acabaram cortando os laços, furiosos. Billy não estava triste, ele se sentiu aliviado. Ele estava dividido e cansado, lutando entre nós e sua família. Desde então, temos vivido em paz. Descobri que Billy estava sustentando financeiramente sua família, mas ele parou com isso agora. A fábrica dos meus sogros faliu, mesmo sem esse incidente, estava à beira do fechamento, afogada em dívidas. Ouvi dizer que o Billy estava pagando por aquelas viagens anuais e é surpreendente como eles puderam agir dessa forma usando o dinheiro de outra pessoa. Agora, meus sogros estão vivendo de forma modesta e Francisca recentemente começou a trabalhar. Fiquei sinceramente surpresa em vê-la, que costumava se chamar de esposa do presidente, trabalhando. Um dia, vi a Francisca sendo repreendida enquanto fazia um trabalho de limpeza. Me senti mal por pensar que era karma, ela vai aprender as duras realidades da sociedade e, espero, se endireitar. Quanto a nós, o trabalho está indo bem. Ainda não tivemos filhos, mas gostamos dos nossos empregos e a vida é gratificante. Estamos planejando uma viagem ao exterior para as nossas próximas férias. Por enquanto, estamos pensando em aproveitar a vida sem filhos. A história de hoje chegou ao fim. E já que você gosta de histórias, está na hora de você ser protagonista da sua. Você que tem o sonho de perder peso, pode emagrecer com qualidade e saúde sem fazer loucuras nem dietas restritivas. Clica no link da descrição e conheça o método